Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje é Direito do Consumidor e o Mercado Imobiliário. E quem vai participar hoje é o juiz Alberto Gentil de Almeida. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, obrigada pela participação. E eu vou começar com a seguinte pergunta. Defina para nós o que é o direito do consumidor e quais suas interferências no mercado imobiliário. Mais exatamente do que uma definição em específico, eu acho que é importante a compreensão dessa aplicabilidade, né? O Código de Defesa do Consumidor, o direito do consumidor, ele tem por finalidade tutelar a parte fragilizada, inferiorizada, hipossuficiente, de maneira mais técnica possível. A sua incidência não só nos contratos imobiliários, mas nos contratos de maneira geral, nas relações jurídicas consumeristas de maneira geral, é muito marcante. Digo isso por quê? Porque todos nós, independentemente da capacidade e compreensão jurídica, independente da capacidade e compreensão técnica, estamos sujeitos a relações impositivas no direito brasileiro, isso dentro das relações mundiais, né? Os contratos de adesão cada vez mais comuns. E pegando um exemplo que não seria de contrato imobiliário, mas só para dimensionar essa situação, todos nós aqui, se sairmos hoje, vamos acabar aqui esse programa que eu estou muito feliz de estar participando, e vamos rapidamente no banco para pegar um cartão de crédito. Chego lá, falo, olha, eu quero um cartão de crédito. Ele fala, ótimo, nós temos aqui um contrato incrível, maravilhoso, top, 78 mil páginas de frente e verso, letra 8. Arial 8. Você fala, bom, vou ler tudo, posso negociar? Fala, não, querido, é assim, ou você assina ou você não assina, senão você não tem o cartão. Fala, mas eu tenho todo um conhecimento jurídico, eu sei o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que diz a lei, o que não diz. Isso é irrelevante. Por quê? Porque nós somos aí massacrados nas grandes relações de consumo e o consumidor, então, tem essa tutela diferenciada em razão disso. Então, a compreensão de consumidor como destinatário final de um serviço ou de um produto e essa tutela do Estado na proteção e compreensão dessas relações que não são efetivamente equilibradas se aplicam em todos os contratos de consumo, inclusive nos contratos imobiliários. Alberto, acabou de chegar uma pergunta aqui para nós, não deu tempo nem de eu fazer a segunda pergunta. Espero que seja uma pergunta fácil. Pergunta fácil, a gente começar essa sexta-feira de um jeito diferente. Do Gilmar, via YouTube, ele quer saber qual seria o prazo prescricional para se cobrar uma dívida de IPTU que não era conhecida no momento da assinatura de um contrato imobiliário. Imagino eu que havia uma previsão contratual de responsabilidade. Nós temos duas, é uma compra e venda que ele disse? Isso. Qual seria o prazo para cobrar uma dívida de IPTU que não era conhecida no momento da assinatura de um contrato? Ele não especificou... eu imagino que seja uma compra e venda. Por que eu imagino que seja uma compra e venda? Contrato de locação não altera a propriedade. E o IPTU é um imposto que tem como fato gerador efetivamente a propriedade do bem imóvel. Então, quem responderia é o proprietário. O que é muito comum em contratos de locação é que a gente tem esse repasse por direito obrigacional do pagamento do IPTU para o locatário. Essa acaba sendo uma negociação locador-locatário. Então, eu não acredito que seja questão da locação, e sim uma compra e venda, que é realizada, só que sem a cautela de se verificar se havia ou não pendências tributárias. O fisco pode acionar pelos últimos 5 anos a questão do prazo prescricional dos créditos tributários e, na ausência de previsão, a gente vai ter aí a fixação de prazo comum, prazo civil comum, para que o novo proprietário, que venha a quitar com as obrigações junto ao IPTU, que é uma obrigação propter rem, uma obrigação que está atrelada à coisa. Pouco importa quem é o dono. Se você é o dono da coisa, é você que eu vou acionar, independentemente de quem tenha gerado aquela IPTU. Exatamente, dívida, aquele né? imposto, aquela dívida. Porque eu estava pensando não só, eu estava indo além, né, até na pergunta dele. Isso tanto para o IPTU como, por exemplo, para as taxas condominiais. Eu faço uma compra e venda. É sempre o proprietário. É sempre o proprietário que responde. E ele tem, então, direito de regresso, reparação civil, ele tem direito de regresso contra o nosso antigo proprietário. Isso que eu ia perguntar. Então, assim, a dívida fica para quem é o proprietário atual, mas se a dívida foi gerada com o proprietário anterior, ele paga a dívida e ele pode requerer com o proprietário. Pode. Ele pode regressivamente exigir o pagamento daquele que havia gerado, que não havia, né? que havia gerado e não havia pago. Né?
Chegou mais uma pergunta aqui, é o do Tiago Nunes, via YouTube. Ele está perguntando o seguinte: estou em um processo de distrato e no meio da cláusula existe uma parte que cita que devo pagar 10% do valor do imóvel ao seguir em frente com o processo. Isso é verídico, ele quer saber? Então, vamos lá. O Thiago, né? Isso, Tiago Nunes. Legal. Tá. Bom, a questão é a seguinte, eu vou fazer uma observação pontual aqui antes da gente continuar a respeito de perguntas, né? Eu dou aula, eu respondo um monte de perguntas e tal, e eu sempre tenho uma preocupação com as perguntas, são as seguintes. Pensando como juiz, eu não li o processo, não li o contrato. Então, são situações que às vezes fazem todo o sentido. Por quê? Porque às vezes eu dou uma resposta e a resposta pode estar incrível, totalmente fora do contexto. Mas dentro do contexto que ele precisa, talvez não seja exatamente isso que ele esperava. Possivelmente, num contrato, imagino que seja essa a situação, possivelmente num contrato em que a gente tem um distrato e uma retenção de determinado valor, por exemplo, 10%, deve ser em razão do custo gerado por aquele contrato. Então, eu imagino que esses 10% do distrato, eles sejam pelo custo operacional daquela relação jurídica. Adianto, existe boa simpatia da jurisprudência que certo valor, uma porcentagem, e 10% me parece que seja uma porcentagem razoável dentro de uma relação jurídica em que foi feito o contrato, algumas parcelas foram pagas, a gente teve toda uma operação para realizar aquele contrato, me parece uma retenção razoável. Tá. Ainda que mas isso você não sabe seja... o contexto. Não sei o contexto, mas ainda que essa não seja a resposta que ele gostaria, eu sinto que o Thiago gostaria que eu falasse algo mais forte do tipo, não pague nada. Mas eu acredito que esses 10% me parecem que sejam razoáveis, sim, de acordo. De acordo. E, Alberto, eu queria saber, assim, dentro do direito do consumidor, quais são as obrigações do corretor de imóveis? As obrigações do corretor? Então, eu acho o seguinte, o corretor de imóveis, ele tem como papel fundamental nessa aproximação e potencialização do negócio jurídico, eu acho que quanto mais proativo, junto à compreensão de lealdade, de boa-fé objetiva, tratar os outros como ele gostaria de ser tratado, eu acho que já é o grande passo para a gente conseguir uma ótima atividade, um exercício pleno, um exercício efetivo, ou seja, direito à informação. Poxa, direito à informação é um direito expresso no Código de Defesa do Consumidor. Informações claras, precisas, objetivas. Então, como é que o nosso corretor poderia agir diante de um princípio, de um direito tão forte, nas relações que ele, porventura, venha intermediar? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Quer dizer, é uma obrigação do corretor passar as informações de maneira correta, né? E mais do que de maneira correta, de maneira clara e compreensível. Porque a gente tem que sair da premissa que nem todo mundo tem a mesma compreensão de uma série. Por exemplo, eu posso ter algum conhecimento em direito, mas eu não tenho nenhum conhecimento em engenharia ou em arquitetura. Eu lembro que quando eu fui comprar o meu apartamento, ele ainda estava construindo e tal, e o corretor que me acompanhou, ele falou, olha, aqui vai ter um jardim. E eu confesso, eu, assim, num ambiente em que eu tenho que imaginar coisas, eu tenho muita dificuldade. Então ele falou assim, aqui vai ter um jardim incrível, vão subir palmeiras. Eu falava, sério, aonde? Né? Mas assim, isso é porque ele tinha realmente um descritivo muito bem detalhado. Ele poderia, inclusive, falar, olha, não, a acessibilidade do prédio é boa, ela é assim, ela é assado, isso faz diferença para você, não faz, tem criança. Por quê? Porque não só porque ele vai potencializar aquele negócio, mas talvez ele ganhe um cliente pro resto da vida. Uma pessoa que procure ele sempre, fala, não, poxa, eu fui tão bem tratado, ele me explicou tão bem, eu tenho dificuldade, às vezes, o que é porcelanato? É isso, então, azulejo, esse é o piso, é mais ou menos isso que vai ser usado na hora, exatamente. Então, eu acho que tudo isso traz... Estabelecendo uma relação de confiança. Uma confiança, exatamente. É isso daí. Chegou mais uma pergunta. Vamos lá. Alberto. Daniele Rosedal, o nome dela, também chegou via YouTube. Legal. Ela está falando, bom dia, sou da Armação dos Búzios e como somos uma cidade de turismo, há rotatividade na locação de imóveis. E existe algum cadastro de mal pagador para locatários para evitar esse problema? Bom, vamos lá. A gente não tem um cadastro nacional de maus pagadores, né, para locação. O que a gente pode ter, de fato, são hipóteses de negativação de nome, de protesto de títulos pelo não pagamento. Lógico que tudo isso depende de como é feita essa negociação e recebimento de valores. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto,
Imaginando que eu trabalho com locações temporais por aplicativos ou sites, talvez a gente precise pensar em como é que o site administra maus pagadores. Sim. Se ele bloqueia, se ele não bloqueia, como é que isso funcionaria? Então, assim, mesmo não tendo um cadastro nacional ou um cadastro estadual, que seja, eu acho que algumas cautelas para minimizar isso, elas podem ser tomadas. Então, eu estou usando um aplicativo, o valor é depositado antes no aplicativo? E aí, após a locação, ele é liberado? Não, não é. Eu tenho algum tipo de cautela quanto a indicações daquele que eu recebo como locatário para determinada temporada? Tenho? Não, não tenho. Eu faço algum tipo de levantamento e, infelizmente, isso são coisas que não acontecem na prática, né? Mas tem que fazer. Pela rotação, exatamente. Como é muito rotativo e muito dinâmica essas locações, muitas vezes as pessoas acabam, para fechar o negócio, passando por alguns passos de cautela ou dispensando alguns passos de cautela que são importantes, né? Mas, assim, na sua opinião, quais são as atitudes mínimas que o corretor tem que tomar antes de fazer uma negociação? Tanto faz para locação ou como para eu acho que venda e assim, compra? cabe ao corretor, nessa intermediação de uma locação, eu acho que, e dependendo exatamente daquilo que se espera, seja o comprador, seja o vendedor, seja o locatário, seja o locador, ele entendendo muito bem quem são ali os partícipes do negócio jurídico, eu acho que ele tem que ter, sim, a finalidade de acautelar ambas as partes. Ou seja, documentação e regularidade do imóvel que está sendo locado ou do imóvel que está sendo vendido. Acho isso super importante. Pelo lado do nosso locatário e pensando no locador, eu vou dizer, bom, locatário, me mostre saúde financeira razoável a quitar com os débitos que porventura você pode vir a gerar. Então, de uma certa forma, eu garanto um lastro econômico do locatário para garantir o locador. E por outro lado, do locador, ao exigir a documentação da regularidade do imóvel, para garantir o locatário e uma locação aí exitosa. Eu acho que essa seria a atuação mais adequada. Mais adequada. E, Alberto, dentro dos contratos imobiliários, quais são os reflexos de sua aplicação aos litígios? Reflexos dos contratos imobiliários e os litígios? Isso. Temos muitos. Muitos. Você não precisa citar todos, a gente vai ter que fazer uns 2 programas. O programa é de 3 a 4 horas, né? Não é todo esse tempo. Não. Então, acho que a gente não vai conseguir falar de todos esses contratos imobiliários. Na verdade, assim, os contratos imobiliários, eles têm realmente uma grande incidência na esfera judicial. Nós temos diversas demandas que envolvem os contratos imobiliários e vou citar algumas situações em específico. E aí, eu vou citar essas situações, mas gostaria que o corretor tivesse uma reflexão a respeito dessas situações. Então, por exemplo, contratos imobiliários que normalmente criam algum tipo de... Os distratos e as porcentagens de retenção são sempre uma discussão atual, sempre. Absolutamente toda semana tem um processo desse para julgar. E agora mudou, né? Além dos distratos. A gente tem agora a lei do distrato e algumas alterações importantes aí. Acho até que isso daí seria uma boa conversa para uma outra oportunidade. Mas assim, basicamente assim, nós temos as questões dos distratos, que são questões significativas. Nós temos alguns problemas a respeito de entrega de área comum devidamente aparelhada ou não aparelhada, problemas de garagem, né? Os prédios novos em específico, a gente não tem essa possibilidade de verificar o espaço efetivamente da garagem, como é que vai ficar, e aí a gente às vezes tem situações em que a garagem não comporta o número de vagas que foram oferecidas, ou a área comum não vem devidamente aparelhada, ou problemas de construção, entregas de prédio. Eu acho que esses são os problemas mais comuns nos contratos imobiliários. Sempre lembrando, e essa é eu toma a liberdade de falar, as pessoas acham que o Brasil ele é o país do futebol e da cerveja, né? É mentira, né? A gente é o país do recurso, porque nós temos relações jurídicas extremamente complexas e uma infinidade de recursos, e do contrato de gaveta. A gente é louco no contrato de gaveta, numa relação jurídica estabelecida por contratos particulares e que aí nós não conseguimos, às vezes, o registro desse contrato, ou às vezes a gente não consegue efetivamente estabelecer cláusulas seguras, porque ela foi muito mal feito, e aí você não consegue efetivar a compra, ou você não consegue registrar o instrumento, porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma situação que é muito grave, a meu ver, que são aquelas situações em que
e aí vale, acho que o alerta até para o corretor, para realmente verificar exatamente para quem ele está vendendo e quem está comprando. Eu acho que isso é importante para ele, por quê? Porque trabalhando com a ideia da confiança, e o corretor trabalha muito com essa compreensão de confiança, ele não precisa ter a confiança do vendedor, ele precisa ter a confiança de todos. Exatamente. Porque talvez essas duas pessoas sejam o cliente do amanhã. Quem? Os dois, em outras relações. Uma situação muito grave que vem acontecendo e diversas demandas nesse sentido, é exatamente esse caso. Eu tenho um imóvel, uma casa antiga, um grande terreno, idosos. Passa um empreiteiro e fala, eu estou com uma grande ideia. Qual é a grande ideia? Olha, nós vamos moer sua casa, vamos derrubar, vou construir um predinho de 4 apartamentos, 6 apartamentos, um apartamento é seu, vou te dar uma torna em dinheiro e você fica aí numa outra casa que eu vou alugar para você. Ele fala, tá bom, legal. O que é feito? Não, é isso. Contratinho de 2 folhas. Ninguém se preocupou em ter alvará para demolição, para construção, regularidade junto à prefeitura, não há registro de nada no registro de imóveis e começa essa empreitada. E aí? E aí talvez o corretor seja ou procurado por um interessado na aquisição, ou pelo próprio empreiteiro para que potencialize as intermediações. E esse é um negócio fadado a um insucesso. Porque o grau de imprudência, eu acho que numa negociação como essa é muito grande. Por quê? Porque ninguém ali tem demonstração de propriedade, a gente não tem alvará quanto à construção. Então, eu acho que esses cuidados, eles podem também ser objeto de preocupação do corretor. Fala, não, olha, não vai dar isso aqui. Por quê? Porque ainda que num espaço curto de tempo seja vantajoso para ele, porque é uma atividade, ele está girando, está trabalhando, eu acho que a longo prazo é complicado, porque ele vai se colocar numa situação que talvez ele fique extremamente, fora uma série de problemas de reparação civil e assim por diante, mas ele vai ficar numa situação em que talvez ele perca 2 potenciais grandes clientes. Talvez, quem sabe, até um amigo. E a responsabilidade nem foi dele no início, né? Não foi dele, mas eu acho que a ausência de cautela ele tem que saber o que está acontecendo na negociação. Acho que ele tem que saber o que ele está vendendo, ele tem que saber para quem ele está vendendo, até para amparar ambos os lados, né? Com certeza. Chegaram mais 2 perguntas. Vamos lá. O Daniel Alves, via YouTube. Para um contrato de 3 anos de aluguel, o proprietário colocou no contrato que eu não posso sair no 24º mês sem pagar a multa. Isso é legal? Então, vamos lá. Contratos de locação. A gente tem uma gama de dispositivos legais, mas a gente tem que entender que quando nós estamos diante de relações jurídicas entre particulares, entre iguais, por assim dizer, o que é pactuado é pactuado. Né? Então, se as partes pactuarem uma determinada forma de pagamento ou um prazo específico para a vigência do contrato, eu vou pagar à vista a locação, eu vou ficar durante 6 meses, eu vou ficar durante 1 ano, eu vou realizar reformas no prédio, prédio locado, né, no imóvel locado, em contrapartida você irá estabelecer uma carência. Então, assim... Um desconto. Isso não há problema. Ele está dizendo que, em princípio, pelo que eu entendi, a multa ela é devida até o 24º mês? 24º mês, sem pagar a multa. Isso é legal? Ele quer saber se isso é legal. Se ele... ou eu posso sair depois de 1 ano de contrato? Não, ele pode sair a qualquer tempo, mas ele vai ter que pagar a multa correspondente. Normalmente, essa multa é uma multa pro rata, né? Então, digamos, você tem 30 meses, você tem aí a cobrança de R$3.000 de multa, você já superou 2 terços, né? 20 meses. Então, falta 10 meses, né? 1/3 do contrato. Você vai ter uma multa também proporcional a 1/3 daquilo que era esperado. Mas se isso estiver previsto no contrato. Se estiver previsto no contrato, olha, a multa vai ser R$5.000, independentemente do momento em que você saiu, foi o que foi pactuado, é a regra que vale. Tem que seguir o que está no contrato. Pacta sunt servanda, né? Porque as partes combinaram, é aquilo que vai ser estabelecido. Mas eu reconheço que muitas são as situações em que as regras são impostas. Olha, se você quiser, eu alugo assim. Não, você não quer. Então, tudo bem, então não alugo. E aí você fala, puxa, mas eu quero. E aí você acaba se vendo em situações em que você fala, então eu vou fazer. Mas de um jeito ou de outro há uma liberdade. Você pode falar, não vou fazer. Desse jeito eu acho que a multa é abusiva. E desconfortável, eu não vou fazer.
Alberto, a Sônia Arroiabe, ela via YouTube, ela tá voltando àquela história do IPTU que a gente tinha comentado, Vamos lembra? falar do IPTU. Ela queria saber quem que é o responsável por pagar o IPTU, o locador ou o locatário? Tá. Isso aí acho que não ficou claro. Vamos lá, então, peço até desculpa se isso não ficou claro. A responsabilidade de pagamento do IPTU é do proprietário. Ponto. O que acontece na prática em imóveis que são locados? Se estabelece contratualmente que o locatário irá pagar o IPTU. Então, essa responsabilidade contratual ela é repassada ao locatário. O detalhe é o seguinte, se porventura não ocorrer o pagamento, o fisco, a fazenda, ela vai ingressar com uma execução fiscal contra o proprietário. E o proprietário vai fazer o quê? Vai ter que pagar a execução. Mas ele pode se voltar contra o locatário e falar, queridão, nós não combinamos que era você que ia pagar? Combinamos, você não pagou? Então, eu paguei lá e estou cobrando de você. Então, isso é possível, mas para deixar bem claro, a responsabilidade, ela é do proprietário. Do proprietário É o do imóvel. IPTU, é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Quem é o proprietário? Esse que vai pagar. Alberto, a gente já está chegando no final do programa. Alberto, eu queria agradecer bastante a sua participação, foi excelente. E eu queria que você desse, antes da gente finalizar o programa, uma palavra final aos corretores de imóveis em relação ao direito do consumidor. Claro. Bom, assim, eu queria realmente agradecer muito o convite, dizer que para mim é um prazer. Se de alguma forma eu puder ajudar dentro da área de direito do consumidor ou direito imobiliário, eu tenho diversos projetos de direito imobiliário, dou uma série de aulas em diversos cursos, né? Mesmo vocês podem me achar no Facebook, no Instagram. Eu fico à disposição para a gente bater um papo sobre esses temas que são temas realmente significativos. De peso. Eu acho assim, o sistema consumerista ele foi estabelecido por uma proteção indispensável a todos nós. O corretor de imóveis, ele sem dúvida alguma, ele é o grande, mas ele é o grande responsável por potencializar negócios jurídicos, mas eu acho que ele tem que se preocupar muito com aqueles que ele pode atingir. O papel dele é indispensável em realizações jurídicas seguras de locação ou de compra e venda. E eu acho que ele tem que se valorizar exatamente por isso. Grandes profissionais são sempre indispensáveis. Está servindo a sociedade, na verdade. Sem dúvida alguma. Bom, eu agradeço a participação de todos, obrigada e até a próxima semana.